Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, ao primeiríssimo vídeo do nosso canal Sinais do Universo. O 7º canal, né, que eu criei. Ele ainda não tinha recebido nenhum vídeo. E hoje é sábado. Ele é o 7º canal e representa o 7º dia da semana, o 7º dia da criação do mundo, né? E o resultado é como olhar no retrovisor para compreender o resultado que nós estamos tendo, né? Tudo aquilo que se apresenta pra gente são os resultados das nossas ações e escolhas passadas, das palavras, das ações, das intenções que a gente teve no passado, certo? Então vamos lá, Deus criou o mundo. Como? Nos 6 dias, do primeiro ao 6º dia, ele foi criando situações. Então ele foi observando. Então ele observou lá e falou, ó, tá escuro, não tem isso, vamos fazer a luz. Fez a luz. Ah, vamos colocar vida aqui, vamos colocar árvore, vamos colocar os bichos no mar, vamos, né, ir na terra, vamos colocar a estrela, vamos colocar o sol, vamos colocar a lua. E cada coisa teve o seu propósito, teve a sua intenção. Então, se você pegar Gênesis, né, cada dia do ano foi criado algo. E vamos ver. No 7º dia, o homem foi criado, ó, né? Deus criou o homem. Adão foi criado no 7º dia e mulher foi criado no 7º dia. Vamos ver o 7º dia da criação? Que ele quer que eu olhe aqui. E havendo Deus terminado no 7º dia, assim foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou. Aí, gente. De novo. E não vou editar. Havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou, e toda a obra descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher. No 7º, ele descansou. Por quê? Porque Deus olhou tudo aquilo e disse, tudo que eu fiz está perfeito. Era exatamente o que eu queria. A intenção que eu tinha era essa. Agora, deixa correr o baile. Certo? Então, no 7º dia, Deus fez o quê? Ele observou tudo que tinha criado e viu que era exatamente o que ele queria e descansou. Aí as pessoas falam, o 7º dia tem que descansar porque é o dia do descanso de Deus. Tá, do descanso de Deus porque ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Tudo na sua vida tá bom, perfeito e agradável? Tá tudo exatamente como você quer? Então ainda não chegou a hora de você descansar. Tua missão aqui ainda não acabou, teu propósito ainda não acabou e você tem muitos sábados aí pela frente até você poder descansar. E esse descanso de Deus seria voltar para casa, sair do corpo físico e humano e voltar para o espírito. É isso que você quer? Então para de descansar no sábado. Sábado é de trabalhar, não é de descansar. É dia de ação. E um dos dias das maiores ações da sua vida. Por quê? O sábado é literalmente o dia que nós vamos, o 7º dia, é o dia que nós vamos observar tudo que nós estamos vivendo como resposta das ações e orações passadas
e determinar o que nós vamos querer para a próxima semana, para o próximo novo início desse mini ciclo que nós temos, que é a semana, né? Então, dentro de um ciclo completo de 12 meses, nós temos o ciclo de 12 meses, certo? Nós temos um período de 30 dias, ok? E nós temos as semanas dentro desses 30 dias, que é dividido em dias, em horas, em segundos, em minutos. Então, tudo é orquestrado minimamente, tá? Nos mínimos detalhes por Deus. A cada segundo do seu dia, do seu tempo, existem informações preciosas chegando. Então não há descanso até que você termine a sua jornada aqui. Deus descansou porque ele viu que o que ele tinha criado e o que ele queria criar estava perfeito. Você tá nesse naipe, nesse nível? Tudo na sua vida tá perfeito, tudo tá do jeito que você quer, você já realizou todos os seus sonhos, agora você pode morrer? Pode desencarnar e ir pra casa. Porque esse descanso é o descanso eterno, bem, tá? É aquele momento que o que eu tinha que fazer aqui tá feito. Acabou pra mim, tô indo embora. Então, se você não quer isso, para de... Esse negócio do 7º dia é o dia do descanso, tá? Tem muita ação no 7º dia. Claro que às vezes você pode não trabalhar fora no 7º dia. Você pode não exercer uma função monetária, né? Que você seja remunerado. Isso tudo tá tudo bem. Mas esse trabalho que nós estamos falando aqui são as ações diárias que nós temos. Remunerado ou não, é tudo que nós falamos, fazemos, tudo que nós estamos fazendo o tempo todo tá criando a nossa realidade. Entende? Então o 7º dia é exatamente isso. Bom, então vamos lá. Dito isto, vou explicar para vocês como que vai ser o funcionamento, né? A partir desse momento, qual é o direcionamento espiritual, qual é a intuição que eu tô tendo, o que eles estão mandando, literalmente, eu criar, tá? Como que eu vou agir através desses canais, como realmente vai funcionar. Então, assim, eu vim de um ano de 2025 trabalhando muito a cura e a libertação de dentro de mim, né? Todos os canais que eu tenho, eles vão servir como testemunho da minha vida. Vamos lá, o que é a Bíblia? Fala pra mim o que é a Bíblia. É uma narrativa, né? São livros, principalmente os evangelhos, onde a vida de pessoas é narrada. Ninguém tá falando de você, ninguém tá falando do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão, do seu tataravô, do seu namorado, do seu crush. Não. Mas existem ali narrativas de histórias de pessoas que viveram aquelas situações para servir de exemplo, para servir de base, para servir de direcionamento, né? Do que fazer e do que não fazer, de como agir e de como não agir, qual caminho tomar, né? A ação tomada, qual foi a consequência daquela ação para aquelas pessoas. Então serve de testemunho ou uma forma da gente enxergar a vida de outra pessoa, a narrativa de outra pessoa. Mas o que acontece? A vida, na verdade, é um espelho, né? Nós somos todos gêmeos um do outro, nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, certo? Espiritualmente falando, nós nascemos do todo, somos fragmentos, né? Pedacinhos de Deus, do Deus e da deusa, né? Do sagrado masculino e feminino na Terra, certo? Então, o que acontece? Somos todos irmãos, espiritualmente falando. E estamos nessa jornada terrestre para curar e libertar a nossa alma e o nosso espírito de crenças e padrões do passado. Evoluir, expandir, crescer, transcender, né? E isso vai através do mental. Enfim, os canais que eu tenho no começo, quando eles foram criados, eu não entendia nada. Eu só fui fazendo do jeito que foi vindo na minha intuição e do jeito que eles me guiaram fazer. E é exatamente isso que você tem que fazer. Teve uma intuição, vai lá e faz. Não tô entendendo, não importa, vai lá e faz. E foi o que eu fiz. O ano de 2025 foi uma cura muito grande.
E agora o ano de 2026 é a transmutação, é essa cura interna vindo pra fora. Mas eu aprendi a me curar, né? Não só no ano de 2025. Fazem mais de 20 anos que eu estou buscando a minha cura e a minha libertação de crenças e padrões humanos que me aprisionam. Então os meus canais, eles são diferentes dos outros canais de tarô que vocês vão ver, ou de espiritualidade, ou de desenvolvimento humano, ou de autoconhecimento, ou de terapia, né? É diferente, por quê? Porque eu não vou falar de você. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história. Não adianta vir aqui ler uma carta pra você e jogar no ar uma situação e você ficar perdido sem saber o que fazer com essa informação. Entende? Porque foi assim que eu fiquei durante muitos anos. Eu recebi as informações da espiritualidade através das informações dos canais, dos livros, mas e agora? Tá, eu identifiquei isso em mim, é o que eu faço. Como que eu limpo isso? Como que eu me curo? Ah, você tem que curar sua criança interior. Tá, como é que eu faço isso? Né? Você tem que tirar essas crenças de dentro de você. Tá bom, e aí? Que eu uso que boa, sabão em pó? Como é que eu faço? Então eu fui patinando durante anos, buscando informações e aprendendo como me curar. E desde o início dos canais eu não entendia o porquê eu fazia do jeito que eu estava fazendo. Eu falava, gente, todo mundo faz diferente, por que eu vou ter que fazer assim? Então eu tentava passar as mensagens como sendo pra você que tá aí do outro lado, né? Então eu tirava a carta, eu tentava passar pra você como se as cartas fossem uma mensagem sua. E aí eu começava a olhar e aquilo tava falando da minha vida. Aquilo tava mostrando exatamente a situação que eu tava vivendo naquele momento, que eu tinha acabado de viver, ou a resposta daquilo que eu estava questionando e perguntando. E eu falava, mas peraí, eu tô tirando pra eles, mas tá vindo a mensagem que eu precisava. E aí, chegava no meio da tiragem mesmo, eu me embananava toda. Porque aí eu ia tirar pra vocês e já tava falando de mim. E eu não entendia esse processo, né? Mas mesmo assim eu continuei agindo do jeito que dava. Continuei fazendo exatamente como a minha intuição mandou. Com ou sem resultado, né? Eu fui indo nessa direção. Até que eu comecei a compreender que era igual à Bíblia. Então você pega lá os evangelhos, tá contando uma história sua? Tá o seu nome lá? Tá a sua energia? Tá o seu signo? Não. Tá a história de Jesus, tá a história de Maria Madalena, claro, na Bíblia, né? No compilado que entregaram na sua mão como Bíblia, tá faltando um monte de parte, né? É a mesma coisa que eu escrevo aqui todas as minhas anotações e só entregam pra você 2 folhas do que eu anotei e o resto fica perdido. Você não vai ter toda a história, tá certo? É o que tá acontecendo com a gente desde que a Bíblia foi compilada, né? Eles escolheram o que colocar dentro de um livro. Cadê a minha? Que eu tava com ela aqui agora, que eu tava lendo aqui. Escolheram o que colocar dentro de um livro e entregar na sua mão como a história, né, da espiritualidade até a vinda de Jesus Cristo na Terra. Tá certo? E todas as passagens. Colocaram o que quiseram, do jeito que quiseram e tá tudo bem, não tem nada com isso. Mas existem fragmentos aqui que não estão aqui. Existem histórias e pedaços que fazem toda a diferença na narrativa que te entregaram. Então, o nosso papel aqui é buscar essas verdades e montar esse quebra-cabeça. Entender por quê que parece que a coisa não vai de jeito nenhum. Por mais que eu busque, por mais que eu tente, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que... parece que tá faltando coisa. Parece que não encaixa, parece que a coisa não anda pra mim. E realmente não vai andar, tá? Porque tá faltando um monte de peça nesse quebra-cabeça. Então ele não vai terminar de montar. Você vai ficar patinando ali, né? E por mais que você desmonte e monte de novo, se não tem a peça que encaixa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então qual é o nosso papel aqui? Buscar as peças do quebra-cabeça que estão faltando pra gente, encaixando pra montar toda essa história de uma forma que ela faça mais sentido e realmente cumpra o propósito que ela foi designado, que é nos ajudar e nos orientar como transcender, né? Como buscar a mente crística, o Cristo em mim. O que é Cristo? Cristo é a expansão de consciência.
Cristo é a libertação das crenças e padrões humanas, religiosas, distorcidas da verdade divina, que nos impedem de nos compreender e nos entendermos como seres espirituais. Nos impedem de ver que nós somos espírito e não carne, né? Nós estamos na matéria, vivendo uma experiência humana para evoluir a alma e a consciência para evolução espiritual, certo? Para trazer uma evolução para todo o planeta e o universo, porque essa energia reverbera. Enfim, é muita coisa, mas enfim. Esse é o 7º canal. E o 7º canal, ele foi criado literalmente para eu compartilhar com vocês os sinais do universo que chegam para mim todos os dias, como chega para você na sua casa todos os dias, e como você começar identificar estes sinais para que eles sirvam de guia, de direcionamento para que você possa compreender qual é o próximo passo, qual é o caminho que você está indo, o que você está criando e para onde você quer ir, onde você não deve ir, entende? Então assim, eu comecei fazendo isso de forma intuitiva e eu criei o canal OPEV, ele ficou lá jogado, coitado. Depois eu criei um canal chamado Grimório das Bruxas. E eu tava compartilhando lá todas as minhas experiências. E em um determinado momento, mudou de Grimório das Bruxas para Tarô, a Bússola da Alma. Tá? Mas era para despertar realmente essa consciência da cura natural, tá? Ou seja, da autocura, do autoconhecimento, né? Se conectar com a espiritualidade, com os elementos da natureza, com a natureza, né? Para poder evoluir e crescer, certo? Sem depender de ninguém. A bruxa é isso. É uma consciência de que você não depende do outro para criar a matéria, tá? Você não depende do outro para transformar sua vida. Você não depende do outro para se curar. E detalhe, bruxa é o sagrado feminino. É a capacidade de observar tudo e reconhecer o que você precisa para se curar, certo? Reconhecer a crença que está dentro de você e curar essa crença, ok? Então este canal ele foi criado literalmente para que eu compartilhe com vocês, assim como Jesus compartilhou na Bíblia, os discípulos compartilharam, os antigos compartilharam o cotidiano deles. As experiências que eles viveram, o que aconteceu com aquilo, qual o resultado e qual o passo a passo que eles deram para avançar. O que deu certo, o que deu errado, certo? Então aqui é a Bíblia. Só que de uma forma natural. Eu vou compartilhar com vocês todas as minhas experiências, a forma que eu enxergo o universo, todas as, né, como eu vejo os sinais, e vou ensinar vocês a verem do meu jeito, reconhecer uma caneta, reconhecer uma piranha preta, qual a função disso aqui, se ela tá em determinado lugar, qual que ela tá falando, né? Olha só, pra vocês terem ideia, minha filha tinha uma caixinha lá dos super-heróis, eu trouxe e levei de volta. Mas dentro da caixinha, eu trouxe a caixinha pra ver se cabia minhas cartinhas que ela ia me dar. Essas cartinhas que eu tiro pra vocês aqui, na verdade, que eu tiro pros signos, né? Qual signo que vai vir no momento. Isso também é tirado de uma forma diferente. Mas eu queria encaixar as cartinhas. Não encaixou. Só que era uma latinha dos super-heróis, tá? E eu trouxe, não encaixou tal. Quando eu abri a latinha e tirei as coisas de dentro, tinha isso aqui, jogado lá. Quem conhece? Sim, é o chapéu seletor de Grifinória. Não, de Grifinória não, né? Grifinória é uma das escolas. Lá do Harry Potter, né? Então, ele escolhe quem vai pra qual casa. Pra onde você vai aprender, o que você vai aprender, qual é o seu dom, qual é o seu talento, pra qual lugar você vai, né? Eu não quero ir pra Sonserina. Sonserina não, Sonserina não. E aí, o que acontece? Esse chapéu seletor veio pra cá e eu coloquei ele ali. E num determinado momento da história dos meus dias, dos meus sinais, a minha caneta ficou virada
esse papelzinho aqui que eu recebi. E bem aqui, ó. A caneta estava em cima desse estou, tá? Não era uma caneta, não. Era esse lápis aqui, ó, azul, tá? Da espiritualidade. Preto com a espiritualidade. E tava ali, virado pra cá e pra lá. Dizendo que eles estavam me escolhendo para ser o mensageiro da matéria de como acabar com as crenças e padrões que fazem a gente combater o mal com o mal sem perceber, né? Ou seja, quem é o vilão? É o bandido. Quem é o mocinho? É o super-herói. Ótimo, mas aí o super-herói, para destruir o vilão na matéria, destrói a matéria. Quebra as coisas, bate, através da agressão. Quem disse que tem que ser assim? Nós não viemos para lutar contra o mundo. Nós viemos curar o mundo. E por que nós estamos lutando contra a matéria? Se a matéria é criação do dentro. Então, o vilão e o herói estão agindo da mesma maneira. Então, os dois são vilões. Entende? Só com rótulos diferentes, mas as ações são as mesmas. O resultado vai ser o mesmo. Destruição, guerra, né? E cada vez mais destruição e guerra. Cada vez mais destruição e guerra. Então, não é sobre isso. Então, todos os canais, eles vão trazer essa mensagem. Cada um deles representa uma área da vida, né? O mental, o emocional, os 7 dias da criação, as 7 leis herméticas, os 7 chakras, as 7 cores do arco-íris. Então, cada canal, ele vai trazer os elementos daquela energia. Do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7, com toda a correspondência que vem junto com eles das energias do universo. Então, nós vamos entender o mental, o emocional, o espiritual, a matéria, o mental, o emocional, o material, a espiritualidade, a magia, que é o nosso poder de criação, certo? A oração e a correspondência disso, certo? No 7. Então, o 7 o que é? Nada mais é do que eu observar e olhar em volta o que está sendo criado. Tudo que chega para mim no 7º dia de qualquer coisa que eu comecei, tá? Ele vai representar as ações passadas, as orações passadas que estão trazendo aquela informação. Toda vez que você vê o número 7 na sua vida, ou a letra G, que representa o número 7, tá? Vai estar trazendo uma informação de que é o momento de você olhar no retrovisor, porque aquela situação que você está vivendo literalmente está correspondendo à sua base de conhecimento interna, aquilo que você tem armazenado como crenças e padrões que estão influenciando suas orações e ações e criando esta situação que você está vivendo. Então o 7, ele é maravilhoso, porque ele é a observação daquilo que eu estou criando para que eu previna ou veja o futuro de forma antecipada. Essas informações chegam dizendo o que está sendo criado para você colher. Então dá tempo de você tirar de lá. Tá? O 7, ele é o começo da sua criação saindo para a luz. Talvez você ainda não esteja vivendo a experiência, mas já é uma informação de que você tem crenças e padrões correspondentes a isso que vai ser dito aqui, para que você observe e limpe antes que você tenha que viver a experiência na sua pele, tá? Ou seja, passar pela situação mesmo sem desejar a situação. Entendeu? Então isso é o 7, tá? O 7 é a lei do gênero. No tarô, o 7 é o carro, o Uber do astral. Você pede para onde você quer ir e ele te leva, tá? E a resposta que chega é exatamente tudo que tá chegando para você foi o destino que você pediu. Você colocou lá no seu aplicativo para onde você queria ir e ele tá te apresentando exatamente onde você está indo, tá certo? Então, o gênero, que é o 7, masculino e feminino, não tem nada a ver com homem e mulher, pelo amor de Deus, tá? É o masculino e feminino em tudo. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. Essa lei fala da criação do universo, onde feminino e masculino do universo, certo? Estão presentes em tudo. É necessário as duas energias para se criar uma nova vida, ok?
Então, sem a energia masculina e feminina, não há criação de uma nova vida. Precisa das duas energias, masculino e feminino, tá? E precisa estar em equilíbrio ou em conformidade. Então, pensamentos e ações têm que estar em plena conformidade no que você quer para gerar aquilo que você deseja. Porque se o pensamento tiver num lugar, as palavras num lugar e as ações na outra, você não vai criar através do pensamento, você vai criar através do que já está armazenado na alma. Então, se eu quero um relacionamento novo, né? Eu quero um relacionamento diferente, eu quero viver em paz, alegria, felicidade, tô vivendo no caos, não adianta eu trocar de marido. Certo? Porque o que criou esse caos foram as correspondências que eu tenho disso dentro de mim. A base de conhecimento que eu tenho armazenada. Então o 7, ele vai nos ensinar a observar fora tudo que está chegando como mensagem, literalmente como sinais do universo, para entender onde nós estamos. Para onde a gente tem que ir, o que eu tô criando, tá em conformidade com o que eu quero, tá dentro dos padrões que eu quero, tá ou não. Tá? E as informações são muito importantes nesse ponto. A 7ª lei é a polaridade, a 7ª carta é o carro. E aí, a 7ª letra é o G. O G maiúsculo vai representar o divino em nós, no feminino e masculino, tá? Em nós, no divino. E o G minúsculo vai representar a matéria, o homem encarnado, tá? O 7º mês é julho. E a correspondência de estação é o inverno. Que seria a frieza da alma. E a 7ª casa é Libra, o equilíbrio, tá? Então tem que estar em equilíbrio. E durante todos os vídeos do canal, nós vamos destronchando, né? Revelando o que essas energias realmente representam. Todo canal que eu faço vai ser uma série de Netflix, tá? Todo canal vai ser uma série de Netflix. Um vídeo vai complementar o outro, um vídeo vai emendar no outro, vai ter uma sequência, tá? Então, todos os vídeos de janeiro vão estar na playlist de janeiro. Os vídeos de fevereiro, são 12 playlists durante o ano, tá? Que são os 12 ciclos, os 12 períodos do ano dentro do ciclo. Então, o canal 7, que é esse aqui, são todos os sinais do universo. Se você quer ver todas as energias correspondentes aos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? O que cada energia traz, o que cada dia da semana carrega como energia e influencia nossas vidas, você acompanha todos os canais, tá certo? Se você chegou nesse canal primeiro que todos os outros, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, não tá entendendo nada, é sobre isso. É sobre você ter um livro como a Bíblia, tá? Um direcionamento baseado na história real de alguém. Você já assistiu aqueles filmes baseados em histórias reais? Baseado na história real de alguém que está em busca da cura, da libertação, da evolução, da expansão e já conseguiu muitos resultados e agora compartilha com vocês o resultado que já teve, as curas que já fez e o passo a passo do processo que fez e que continua fazendo todos os dias, que é o que a gente faz aqui, tá certo? Então, nesse canal,
serão os sinais do universo. E todos os dias terão vídeos no canal, essa é a ideia, tá? A ordem divina pra mim é todos os dias, de segunda a segunda, vão ter vídeos de sinais do canal, tá? De segunda a segunda, nós vamos ter vídeos, né? De domingo a domingo, que é o primeiro dia. Nós vamos ter vídeos em todos os canais. Como isso vai se dar, como eu vou conseguir dar conta disso, eu ainda não sei. Mas eles me deram uma estrutura, me basearam numa estrutura que eu vou montar. E claro, né, agora eu estou colocando isso pra fora na matéria, é um novo ciclo, é uma nova forma, é como se eu tivesse acabado de pegar um novo cargo, com novas funções que eu ainda estou aprendendo a fazer, certo? Mas sendo guiada por eles, então vai dar tudo certo. Por mais que patine, por mais que dê errado no começo, não importa. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês, como já foi até aqui. O passo a passo dos perrengues, do certo, do errado, do que eu fiz, do que eu não fiz, do que funcionou, do que não funcionou, certo? Pra ir avançando, ok? Então esse primeiro vídeo é só pra entender que este canal é o canal de Sinais do Universo. Ele vai trazer direcionamentos específicos de como a gente interpretar todos os sinais, ó, yin e yang, preto e branco, ó. Masculino e feminino juntos aqui no batom que eu comprei agora no final do ano, que eu estou usando ele para trazer o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Coloquei na minha cama um ursinho que eu ganhei da minha filha Panda, preto e branco, então dizendo que tá entrando no equilíbrio. Então são exatamente esses sinais que eu vou, da forma que eu enxergo o mundo, tá? Da forma que eu identifico os sinais, da forma que eu vejo, eu vou passar pra vocês, ok? E aí vocês, o que vocês vão fazer com esse conhecimento, com essa informação, é com vocês. Mas isso também vai ensinar vocês a despertar os dons e talentos que vocês têm, as percepções de vocês, a forma que vocês vão fazer. Mas é só o pontapé inicial pra vocês começarem a entender que a espiritualidade fala com a gente através de tudo, de todos, o tempo todo, sem interrupção. Tá? A gente só precisa estar atento para enxergar estes sinais, ok? Então esse primeiro vídeo é só uma introdução para dizer sobre isso. E este canal número 7, que é o momento que nós vamos analisar o que estamos criando realmente na matéria, né? Tendo essa consciência para tomar a decisão do que fazer a partir de amanhã, que é domingo, primeiro dia da semana, quais ações eu tenho que ter, o que eu quero tirar, o que eu quero mudar, o que continua como tá, onde eu coloco a minha força. Se é no positivo ou no negativo, se eu coloco a minha força pra arrancar alguma erva daninha que nasceu aí no meu quintal sem eu perceber, ou se eu coloco força pra crescer algo que eu quero que cresça, tá? É sobre isso, tá certo? Então, e todos os vídeos vão ser sequenciais. Então, sempre que você quiser assistir na sequência, vai na playlist do mês e vai na sequência que tá lá na playlist, tá? Aqui é janeiro de 2026, ok? Janeiro de 2026. Primeiro mês do ano. E é o ano da transmutação, da metamorfose. Transformação. O dentro saindo pra fora, literalmente, de todo mundo. É planetário, tá? Todo mundo, todos nós vamos colocar pra fora o que a gente tem dentro. Agora, se é bom ou se é ruim, não sabemos. Então, é por isso que nós vamos observar. O que dentro da gente estiver saindo que é ruim, a gente tira. E o que for bom, a gente põe força pra nascer mais. Tá certo? É sobre isso. E sigam todos os vídeos para que vocês tenham direcionamento. Espero que esse canal traga muita luz, muito direcionamento e possa guiar vocês aí nessa jornada de cura, de evolução, né? E de mudança na sua vida, tá certo? Para você criar todos os sonhos e desejos que você tem aí dentro de você na matéria, tá certo? Beijo no coração.